Olá, meu nome é Mariana Salzembasso e estarei apresentando o trabalho sobre o manejo e tratamento de pacientes acometidos pela dengue. De início, precisamos saber que a dengue ela é uma doença transmitida pela picada do mosquito fêmea Aedes aegypti infectado ou não vetorial, que ela é uma infecção viral observada com maior frequência em países de clima subtropical e tropical e que tem um grande impacto socioeconômico. E mesmo que ela seja classificada como uma doença tropical negligenciada, precisamos saber que nos últimos anos houve um aumento exponencial nas medidas de controle de vetores e investimentos no desenvolvimento de vacinas. Quanto ao objetivo do trabalho, optamos por apresentar informações sobre a dengue, suas formas de infecção, bem como seu manejo e tratamento independente da fase da doença, além de relatar as atuais dificuldades na produção de uma vacina e as fatalidades relacionadas a essa condição. Sobre o desenvolvimento do trabalho, nós temos que os vírus da dengue possuem 4 sorotipos distintos e todos eles circulam globalmente. A infecção com um deles confere proteção vitalícia contra a reinfecção desse mesmo sorotipo, mas apenas uma proteção de curto prazo contra os outros três. Além disso, a dengue ela é única no sentido de que infecções sequenciais com diferentes sorotipos aumentam o risco do desenvolvimento de doença grave e potencialmente letal. Lembrando que não há tratamento específico para dengue, além de medidas de suporte e fluidoterapia. Já nos casos do que tem evolução para a fase crítica, a qual tem duração de 48 a 72 horas, deve ser feito o monitoramento próximo, revisão frequente, administração de fluido oral e tratamento antipirético com paracetamol. O tratamento tem como objetivo a restauração do volume intravascular do paciente, além de que, se ocorrer, o risco fatal é mínimo. Já nos casos de pacientes com choque compensado, vai haver sinais de redução da perfusão tecidual com pressão arterial sistólica normal. Então, deve ser feito hemograma completo pré-ressuscitação e administração de fluidos intravenosos, além de que também é indicada a monitorização do hematócrito. Já nos casos do paciente com choque hipotensivo, o tratamento é de forma emergencial e medidas de ressuscitação devem ser usadas de forma agressiva. Nos casos dos pacientes que houver vômitos excessivos ou diarreia, que vai resultar em desidratação, prostração grave ou manifestações de sangramento precoce, deve haver internação hospitalar. Nos casos da dengue hemorrágica, se o paciente vier a desenvolver choque, deve ser transferido para uma UTI. Os parâmetros de monitoramento dele incluem estado de alerta, pressão sanguínea e de pulso, frequência cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio e débito urinário. Mudanças nesses parâmetros fornecem pistas sobre a condição do paciente, que vai requerer fluido intravenoso suficiente para que haja restauração do equilíbrio hídrico, evitando assim a sobrecarga nos estágios posteriores. Sobre as vacinas, temos que o desenvolvimento dela apresenta desafios, pois precisamos induzir proteção forte e de longa duração contra todos os sorotipos, para evitar o risco de sensibilizar o receptor. Porém, tem algumas desvantagens associadas às vacinas vivas atenuadas, que seria a inoculação única não ser suficiente para induzir proteção contra todos os sorotipos e que as doses de reforços podem não ser eficazes com intervalo menor que 6 meses. Ainda quanto às imunizações, seria requerido 3 imunizações num esquema de dosagem estendido de 1 ano e que tem um risco de uma resposta incompleta pelas imunizações iniciais agravem a doença se a infecção ocorrer durante a janela entre a primeira e a última imunização. Sobre a conclusão do trabalho, temos que a dengue é um problema de saúde global, com bilhões de indivíduos em risco de infecção e tendo sua incidência aumentado nos últimos anos. Que apesar dela ser uma doença de curta duração, sem qualquer sequela significativa a longo prazo para o paciente, uma infecção grave pode ser letal. Que a fisiopatologia da dengue ela ainda é obscura, mesmo que seja amplamente aceito que o agravamento dela ocorre pela interação do vírus e uma reação exagerada do sistema imune do hospedeiro. Lembrando que não há tratamento específico para a infecção, que o manejo é cuidados de suporte com gerenciamento de fluido criterioso durante a fase crítica, junto de monitoramento contínuo, e que as vantagens de se ter uma vacina contra a dengue são imensas, mas a progressão é lenta devido a dificuldades técnicas. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, espero que tenha sido do agrado e do entendimento de todos. Muito obrigada.